Então, vamos para o outro vídeo? O outro vídeo é do Unlock Game e é sobre feio e pesado. DLSS virou muleta para jogos? Talvez você tenha reparado que os jogos de hoje em dia não são mais como eram antigamente. Mas é verdade, parece que os jogos estão se apoiando cada vez mais na bengala do DLSS, upscaling do FSR e agora dos frame generation, e provavelmente a coisa vai ser pior com multi-frame generation ou com os frames fakes. Corre o risco de eu, você e todo mundo tá virando um hater dos jogos modernos e achar que os jogos antigamente eram mais bonitos. E o perigo é que talvez a gente esteja certo, os jogos novos estão ficando mais pesados e mais feios, e estão usando essas novas tecnologias como bengala. Saiu o novo Monster Hunter com uma ferramenta de benchmark. Aqui estão os requisitos para esse jogo. E aí faz a gente se perguntar, pô, mas será que a minha placa de vídeo vai ser suficiente para rodar os jogos novos? A placa de vídeo mais popular da Steam é a RTX 3060. Ponto. Quem está a caminho de se tornar a placa de vídeo mais popular da Steam é a RTX 4060. Tendo em vista que esse é o hardware mais popular no PC, os desenvolvedores tendem a criar os jogos ou trabalhar os jogos em cima desses requisitos para que a maior parte dos usuários consigam pelo menos jogar os jogos. Não é que você vai ter uma experiência maravilhosa, mas que pelo menos você consiga rodar o jogo, preferivelmente entre 30 e 60 FPS, preferivelmente entre o mínimo e o médio, no pior dos casos. O recomendado, um i5 10400, um i3 12100, um Ryzen 5 3600. Pelo amor de Deus, processadores aí bem tranquilos, 6 cores, 12 threads, 4 cores, mas tudo coisinha bem simples. RTX 2060 com 8 GB de RAM, ou seja, 2060 Super, e uma 6600 com 8 GB de VRAM também. 8 GB ou mais de VRAM requerido. Isso para rodar 1080p com o Frame Generation ativado. Te dá a impressão de que fala, pô, o jogo vai rodar 60 FPS. Com o Frame Generation ativado. Fala, tá, Robson, qual que é o problema? O Frame Generation vocês não falam que é pra usar e tal. Então, mas acontece que os 60 FPS que vem do Frame Generation é os frame fake, né, mano? Não é performance. Você vai estar rodando por volta dos 30 FPS. 30, 40 FPS. Tipo, tem um input legacy, entendeu? Esse é o foda. Ou seja, o recomendado pelos caras é você rodar com Frame Generation pra você ter 60 FPS, que não é 60 FPS. Ou seja, você não vai ter uma experiência de 60 FPS, você vai ter uma experiência mais de 30 FPS. É tipo 60, mas é 30. Isso é o recomendado. Esse jogo, ele é pra rodar ali em 1080... É a mesma coisa, pra vocês entenderem melhor, é a mesma coisa da resolução. Não, por exemplo, quando você ativa lá um upscale pra 4K, né? Parece 4K, mas não é 4K. Na verdade é 2K. Ou, por exemplo, o upscale para Full HD. Parece Full HD, mas não é. É HD, na realidade. E dependendo de como o jogo tá ou não, você vai sentir os serrilhados lá, uns bugs estranhos de frames, principalmente quando você vira a câmera assim para fazer movimento, você vai perceber. 1080p com upscaling para 60 FPS, com o Frame Generation ativado, com É os a mesma gráficos coisa no médio. pros frames, né? Não é só com o Frame Generation, é com upscaling também, ou seja, você não Isso. vai estar rodando na resolução Foi o nativa. que eu acabei vou de explicar pra falar. vocês por que é ruim isso. Porque a gente tá falando de rodar em Full HD, a gente tá falando de uma RTX 2060, a gente tá falando de uma 6600 ou de uma 3060. A performance vai estar mais ou menos por ali. Vai ter 60 FPS que não são 60 FPS e você vai ter Full HD que não é Full HD. Já me falaram que o upscaling é legal, o DLSS é legal, o FSR é, mas não como recomendação pra você rodar num hardware que uma 3060... Concordo, tipo, esse é o ponto, mano. Acho que esse é o ponto, sabe? Tipo, é legal ter essas tecnologias, claro que é. Mas, tipo, é legal pra você usar pra ter, tipo, quero um pouquinho mais de desempenho, não sei o que, tal, tal. Aí, maneiro, né? Maneiro. Tudo bem. O problema real é o jogo só rodar somente se tiver essa tecnologia. Esse é o problema. Não devia ser assim. Deveria rodar com o hardware bruto, sabe? Sem a necessidade dessas tecnologias aí. O problema é elas serem requisito, velho. Porque aí você vai estar comprando, por exemplo, algo falso. Tipo, você vai estar comprando algo pra jogar em 4K, mas você não vai ter o 4K. É tipo você comprar ouro, mas na verdade ser ouro falso, entendeu? Algo do tipo assim. Como se você tivesse, entre aspas, comprando algo pirata, algo falso.
60 não são exatamente hardwares super defasados pagando e fracos. preço Eles do são mais original, antigos, entendeu? obviamente, mas Esse é o não é um problema. hardware definitivamente fraco. Tanto é que agora essa faixa de performance está se tornando a mais popular. Então o que eles querem dizer é que para você rodar aclamadíssimo Monster Hunter com gráficos incríveis, você vai precisar rodar com upscaling. E o upscaling é o quê? Em Full HD, conforme você diminui a resolução, pior vai ficando o resultado final do upscaling. E conforme você coloca mais forçado o upscaling, por exemplo, no modo qualidade, até dá pra rodar. No modo equilibrado, em Full HD já fica bem feio. No modo performance, só é recomendável Aí se é o seu bicho hardware mesmo. simplesmente não dá conta de jogar, porque a qualidade é horrorosa. É melhor você, sei lá, diminuir o máximo o gráfico e botar ele sem upscaling. Ou voltar pro modo qualidade e rodar com FPS mais baixo. Aí você fala assim, mas tudo bem, Robson. É um lançamento em 2025. Monster Hunter é um jogo bonito. Como é um jogo bonito com gráficos pesados, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o resultado do jogo. O jogo do Nintendo Switch roda mais bonito. Do Nintendo Switch roda mais bonito. Isso aqui, essa vergonha que eles estão mostrando, consegue perder para o Horizon Forbidden West, que vai rodar nativamente, e mesmo com upscale não vai precisar rodar tão feio. Consegue perder para o Ghost of Tsushima, rodando numa qualidade mais baixa, que ainda assim vai rodar muito mais bonito. Vai ser maravilhosamente mais bonito. E para mais uma infinidade de jogos que eu poderia citar pra vocês, mas isso aqui é qualidade que se prece. Isso aqui, essa porcaria aqui que vocês estão falando pra mim, que olha isso, cara, parado já é feio. E detalhe, a média é 36 FPS, a mínima é 37. A sua experiência vai ser simplesmente a pior experiência possível. É muito feia a qualidade final. É o puro serrilhado nesse jogo. Por quê? Porque você está renderizando numa resolução muito mais baixa. Isso aqui deveria ser proibido de ser lançado, na moral. Ah, mas veja bem, a RE Engine is not prepared for this. Então não lança a bosta do jogo, mas isso aqui é ridículo. Falando, tudo bem, lança esta merda que a gente fez aqui e mete um upscaling. Porque afinal de contas tem upscaling, mas só upscaling não vai dar, não tem problema, tem o frame generation. Ou seja, você tá renderizando numa qualidade 480 para rodar a 1080. O DLSS não faz fica horrível, velho, não tem o que dizer. milagre, filho. Ou seja, você pega o pixel deste tamanho, você tem que copiar vários deles pra comprimir e virar uma imagem de fogo. Não tem como. Eu imagino quando chega uma tarefa dessa pros Tensor Core, os caras gargalham. A engine do jogo fala, olha, eu tenho este jogo pra renderizar aqui, tá em 480, 360, você tem que puxar pra 1080. E tá todos os Tensor Cores estão lá jogando baralho, aí eles fazem assim, ó. Que burro! Ninguém leva a sério. Esse aqui é um claro exemplo de má otimização do jogo. Esse jogo é ridículo de feio. Eu tenho vergonha de fazer benchmark num jogo desse, porque eu não tenho coragem de indicar pra vocês jogarem numa 3060 com esta qualidade ridícula que esse jogo tem. Então a minha dica é, não jogue esta bosta. É ridículo isso aqui. Ninguém deveria jogar um jogo com uma qualidade merda dessa em 2025 com uma 3060. Isso aqui é ridículo, não tá pronto esse jogo. Não tem como se me convencer, ah, mas é porque é um jogo maravilhoso. Cara, como que nem no Ultra não vai ficar bom o suficiente pra justificar? Se isso aqui é o beta, como é que você lança uma ferramenta de benchmark que não representa a experiência final? Ah, faz benchmark desta merda que eu tô fazendo aqui. Não, cara, você tem que me lançar um benchmark da experiência final que eu vou ter. Independente de qual é o cenário, eles estão muito errado, velho. Muito errado. Ah, não, a gente soltou a ferramenta de benchmark, mas isso aí é o beta. Na versão final, o jogo vai estar muito mais bonito e otimizado. Por que você lançou uma ferramenta de benchmark pra um jogo que não representa a experiência final? Você não quer... Mas tipo aqui, por exemplo, ele tá falando de Monster Hunter, mas tipo... O foco da ideia aqui não é o Monster Hunter em si, mas sobre essa nova estratégia, né, deles de empurrar essas tecnologias de IA para ser pré-requisito para rodar jogo, né? O problema acho que é tudo isso. Né? Só para deixar claro, né? Tem gente que não entende, vai falar, pô, é sobre o Monster Hunter é uma merda, tal. Não é isso, pô. Não é isso. O ponto aqui não é esse, entendeu? Vender jogo pra quem não tem PC bom, é isso? Você quer mostrar que você é incompetente, que você não consegue trazer uma otimização pra uma engine que não consegue ser mais bonita do que um Ghost of Tsushima, do que um... O que você quer mostrar com isso? Não dá pra entender. Olha as quedas que dá. Que coisa horrorosa. 40, 27. Que diabo é isso, cara? Como é que tiveram coragem de lançar uma ferramenta dessa, cara? Não dá pra aceitar. E sim, os exemplos que eles usam são excelentes, né? Porque é possível que existam desenvolvedoras incompetentes, mal intencionadas, ou seja lá como você queira chamar, que simplesmente vão se apoiar no usa o frame generation e tá tudo bem, usa o upscaling e tá tudo bem. E de novo, tá tudo bem usar o frame generation e tá tudo bem usar o upscaling, mas não pra justificar essa qualidade horrorosa, né? Ah, mas Robson, eu rodei aqui no Ultra na minha RTX 4090 e tá tudo maravilhoso. Bom pra você, bom pra eles que vão vender só pra quem tem 4090. Power Word é mais bonito que isso aqui. Zeldinha no emulador é mais bonito que isso aqui. Cara, você vai botar o Zelda do Switch no emulador, se você conseguir. Eu não estou aqui fomentando a pirataria
pirataria ou nada disso, tá, Nintendo? Só pra deixar claro aí pros advogados da Nintendo. Pega essa peça aí, viu? Mas se você conseguir rodar no PC, num suposto emulador, o Zelda é mais bonito que isso aí, cara. Mas Pô, é interrompendo ele aqui rapidinho, vocês chegaram a ver que a Nintendo processou um mercado que se chamava Mario alguma coisa? Acho que foi aqui no Brasil, se eu não me engano, porra. Engraçado demais, tá? muito mais bonito. Então não tem justificativa. E outra, não tô falando em outro hardware, tô falando no mesmo hardware, tá? Então de duas uma, galera. Ou eles erraram muito... Ah, e detalhe, a Nintendo perdeu, tá? Judicialmente. E lançaram uma ferramenta de benchmark para uma versão do jogo que tá completamente zoada, que não representa a experiência final, ou eles lançaram uma ferramenta de benchmark que representa a experiência real e a experiência real é um lixo completo. Eu não tentenho coragem de fazer o benchmark num jogo desse jeito. E confesso, está baixado pra gente testar, eu vou falar pra eu parar. Porque não tem nem porquê. Agora eu fiquei curioso só pra ver como esse jogo é feio na qualidade normal. E sabe o que me assusta? Battlefield está a caminho. Aquela franquia que a gente ama odiar, que a EA conseguiu destruir nos últimos anos. A minha esperança é porque a engine do Battlefield ela é realmente bem otimizada, mas não quer dizer que ela é leve. E com todos esses recursos de upscaling e frame generation, espero que a EA não dê uma Capcom usada e fale assim, é só usar o frame generation, porque Battlefield é um jogo competitivo e lá o frame generation não vai fazer bem pra ninguém. Deixa o like aí, se inscreve no canal aí. É, isso é sininho, foda, vamos né? ver qual... Tipo, a ideia do Frame Generation e companhia é para jogos de campanha, né? Competitivo, realmente complicado, né? Pra dizer o mínimo. Então, bora ver aí, né? O que é que vai acontecer.